Gênesis 2, 18 a 25. Ok? Então vamos lá. Gênesis 2, do 18 ao 25. Queridos, é muito importante a participação dos irmãos, ok? E já por algumas vezes, alguns irmãos falam: pastor, eu tinha uma dúvida e tudo, eu não quis perguntar, eu fiquei com vergonha, eu achei que a minha pergunta era muito, talvez muito boa para poder perguntar, fiquei com medo dos irmãos ficarem sorrindo de mim por causa da minha pergunta. Querido, não faça isso não, tá bom? Está com alguma dúvida? Faça a sua pergunta, ok? Pergunta mesmo, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outros. Então você perguntando, a gente já resolve algumas questões aí na mente de alguns irmãos, ok? Então, você vai me ajudar muito se você participar dessa aula, tá bom? E desde já, querendo dizer para os irmãos, nós não estamos aqui como detentor da verdade, como dono da verdade. Pelo contrário, ok? Estamos aqui nessa noite com temor e tremor, porque nós vamos estar falando da palavra de Deus e a responsabilidade é muito grande, né, irmão? Então, nós vamos procurar, querido, com o coração bem quebrantado, procurar estar fazendo a administração da palavra, ok? E o irmão também não é obrigado a concordar comigo. Eu e você só temos que concordar com a Bíblia, né? Se nós concordarmos com a Bíblia, aí está beleza. Só não podemos discordar da palavra de Deus. E agora discordar de mim, claro que os irmãos podem, ok? Então vamos lá, queridos. Gênesis 2, versículo 18 até o 25, a palavra diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isto foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ok? Olha a Deus. Então, é o seguinte: a primeira coisa que nós vamos procurar entender nesta noite vai ser o propósito do casamento, ok? Como nós temos falado com os irmãos aqui na igreja, algumas ideias, vamos dizer, alguns pensamentos a respeito, querido, do casamento, está completamente, querido, distorcido, errado, daquilo, querido, que nós encontramos na palavra de Deus como um todo, ok? Porque nós temos que analisar, digamos, tudo aquilo que nós vamos estar falando, analisando, nós temos que analisar a Bíblia então de um todo. Nós não podemos pegar versículos isolados, textos isolados, para nós fundamentar uma ideia, uma teoria, ok? Então nós temos que pegar a Bíblia no seu contexto geral, ver se outros textos vão estar validando aquilo que nós estamos estudando, perfeito? Então vamos lá. Nós vamos perceber aqui o seguinte, que muitas pessoas casam para ser felizes. Nós temos falamos um pouquinho sobre isso no domingo à noite. E eu já preguei, irmãos, um pouquinho sobre isso, nos casamentos, principalmente os primeiros casamentos que eu realizei. Eu preguei um bocado de coisas que eu vou depois despregar, Depois eu até pedi aos irmãos que gravaram, que filmaram,
Os irmãos faziam uma fogueira santa, queimar esses negócios depois, para a gente ficar morrendo de vergonha, né? Os irmãos façam esse favor para mim depois, ok? Então, querido, olha só, por que nós não podemos nos casar para sermos felizes? Primeiro, é que isso será um pensamento, não será não, é um pensamento egoísta, ok? E a partir do momento, querido, que eu caso para ser feliz, então eu não vou me importar muito com o meu cônjuge, eu vou importar com a minha felicidade, ok? Então, se o meu cônjuge não está conseguindo, querido, me tornar feliz no meu casamento, o meu casamento já vai se tornar, querido, um grande problema. Por quê? Porque o objetivo que eu tracei para a minha vida, ele não está sendo alcançado, ok? Então o casamento, querido, não é para nós sermos felizes, não é essa a proposta de Deus no casamento para o homem, ok? Não é. Depois eu mudei o discurso, né, que eu achei que essa mensagem estava assim, era uma mensagem muito egoísta, né? Eu falei, rapaz, esse negócio de casar para ser feliz está errado. Eu falei, bom, então nós casamos para fazer o outro feliz. Eu preguei isso no casamento, né, do irmão Éder, né, da irmã Vanessa. Um dia eu conversando com ela, falei, pastor, você pregou esse dia do meu casamento. Eu falei, Jesus, que vergonha. Eu tenho que ouvir muito isso aí agora. Errado também, irmãos, por quê? Como é, querido, que nós temos esse poder de tornar uma pessoa feliz? Não dá. Isso vai se tornar, irmãos, um fardo tão pesado para nós que nós não vamos conseguir carregá-lo, ok? E a partir do momento também, querido, que a finalidade é agradar o cônjuge, eu vou esperar o quê? Algo em troca, ok? Algo em troca. Nós falamos também um pouquinho sobre isso aqui no domingo. E geralmente a gente escuta isso, né? Algumas pessoas que nós vamos aconselhar falam, pastor, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, né? Eu já passei por isso e tudo. Olha, pastor, eu já fiz isso. E agora? Qual é a proposta? Errada, ok? A proposta do casamento também, querido, não é de nós fazermos o nosso cônjuge feliz, porque já tem alguém infinitamente melhor do que nós, e isso é de responsabilidade dele. E sabe de quem é? Deus. Embora a nossa felicidade, vamos assim dizer, ela não está o número 1 da lista de Deus, porque o nosso contentamento, a nossa felicidade está, querido, em nós cumprirmos os mandamentos de Deus, ok? Nós lemos no domingo passado, Deuteronômio capítulo 28, né, quando Deus está ali ensinando o seu povo, fala, olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atentarem para aquilo que eu estou falando para vocês, se vocês obedecerem, se vocês entrarem por esse caminho, né, de obediência, aí ele, a partir do versículo 2 ao versículo 3, ele vai dizer, vocês serão felizes na cidade, serão felizes no campo, serão felizes ao entrar, serão felizes ao sair, serão felizes, né, na plantação, serão felizes na criação dos vossos animais. Por quê? Porque, querido, aquilo que traz contentamento, né, para o povo de Deus é justamente obedecer a Deus. Por quê? Porque a partir do momento que nós obedecemos a Deus, nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos trouxe a existência. Glória a Deus. Ok? Então, irmãos, nós precisamos entender então qual é o propósito, o que é que Deus quer com o casamento, ok? Então nós colocamos outras coisas, né, que muitas pessoas às vezes casam por causa do sexo. A pessoa fala, vamos casar, né?
Tô novo, camarada entregou a vida para Jesus, aprendeu que sexo agora só no casamento, né? Então o camarada está aí, às vezes, querendo fazer sexo. Ele fala, então eu vou casar, porque se sexo só pode ser no casamento, então eu caso, que aí eu vou ter sexo, ok? Mas aí, irmão, diz, fatalidades existem, fatalidades acontecem. E se o seu cônjuge arruma uma doença e você não pode ter mais sexo com ele? O que acontece, sabemos? Tem doenças, acidentes, ou não acontece isso? Acontece. E aí? E o casamento agora? Frustrado, ok? Outras pessoas casam e dizem o seguinte: eu vou casar porque é o meu sonho casar, né? Então vai realizar um sonho no casamento. Eu sonho entrar naquela igreja toda enfeitada, né? Os irmãos sentados de um lado, sentados do outro, dentro daquele vestidão de chique, né? O Arcênio casou, cadê a Leila? A Leila também casou, né? A turma mais bonita do que a outra. É o meu sonho. E depois que ele realizou o sonho, e aí? Problema no casamento, ok? E muitas pessoas, irmãos, casam para poder resolverem algumas situações, para poderem fugir de alguns problemas. Pessoas, querido, que não se dão, talvez com os pais, com irmãos. A pessoa fala, quer saber de uma coisa? Eu vou casar. Pelo menos saio de dentro de casa, eu vou ter a minha casa, eu vou ter a minha vida, eu vou ficar livre de todos esses problemas. Outras pessoas dizem o seguinte: rapaz, eu preciso casar porque eu estou quebrado, o negócio está complicado, e às vezes por causa de problemas financeiros, as pessoas que ficam logo debaixo de julgos, e aí vão tentar tocar a vida no casamento. O que vai acontecer? Frustração em cima de frustrações, ok? A vida, querido, de quem casa com esses propósitos, ou outros propósitos, né? Esse eu coloquei aqui, irmãos, mais dias ou menos dias, irá ruir, ou pode até se prolongar, né? Por muitos anos, e pode até morrerem juntos, ok? Mas nesse casamento, querido, não haverá contentamento. Por quê? Porque o propósito que Deus estabeleceu para o casamento, ele não está sendo cumprido. Beleza? Então, a primeira coisa, querido, que nós precisamos entender nesta noite: por que Deus criou o casamento? Qual o propósito, querido, do casamento? O que Deus estava pensando quando Ele resolveu criar o casamento? Porque se o casamento, querido, ele é uma instituição, é uma criação de Deus, então Deus faz isso com um propósito. Por quê? Porque tudo aquilo, querido, que Deus fez com um propósito, ok? A criação de Deus, ela foi, querido, feita apenas com um propósito, ok? Apenas com um propósito. E que propósito é esse, irmãos? Deus criou todas as coisas, não é isso? Qual é o propósito da criação de Deus? Quando Deus criou o universo, quando Deus criou as plantas, os animais, Deus criou tudo aquilo que nós conhecemos, que nós não conhecemos, que nós vemos e que nós não vemos. Qual é o propósito disso? Para poder manifestar a sua glória, ok? Para poder manifestar a sua glória. Você vai pegar aqui na sua Bíblia e você vai ler geralmente vários salmos, ok? Que são poesias, que são cânticos, que são melodias. Você vai ver que os salmistas, né, eles declarando a glória de Deus, a formosura de Deus, contemplando a criação de Deus. Ok? Então vocês vão ver escrito ali nos salmos ali, né, que os rios batem palma, né, as montanhas saltam diante da presença de Deus. O que é isso que o salmista está dizendo? Os irmãos já viram alguma montanha saltando? Pulando? Já viram? Os irmãos já viram rios batendo palmas? O que é aquilo? É uma poesia. O salmista,
dentro de uma inspiração divina, ele olha para a criação e ele vê o quê? A glória de Deus. Ele vê a majestade de Deus. Ele vê, querido, o poderio de Deus. Ele vê a grandeza de Deus. Então, quando Deus cria o cosmos, Deus cria, querido, apenas com esse propósito, para poder externar um pouco da sua glória, da sua grandeza, do seu tamanho, do seu poder. Ok? Então os irmãos percebem, querido, que aquela ministração que nós tivemos aqui no ano passado com o doutor Adalto Lourenço, com o doutor Adalto Lourenço, aquele físico, quando ele mostrou aquelas estrelas para nós, no Data Show, e ele falou: olha, aqui está uma galáxia. Só que quando eles conseguem, querido, penetrar aquela galáxia e que abrem aquela galáxia, dentro daquela galáxia está ali milhões e milhões de outras galáxias. E entra nenhuma e lá dentro daquela está lá milhões e mais milhões de galáxias. Por que Deus fez isso? Qual o propósito, querido, de um universo tão grande? Qual o propósito de um cosmos tão grande? Que o homem não consegue, querido, imaginar o tamanho disso. O propósito, querido, não é para o homem. O propósito é para o próprio Deus. É para, através da sua criação, Deus faz o quê? Amostras. Deus traz amostras da sua glória, do seu poder, do seu tamanho. Ok? Agora, querido, olha só. Se o universo é tão grande assim, que eles dizem aí que para sair de um lugar, para chegar em outro, você tem que viajar na velocidade da luz, e você vai gastar não sei quantos milhões de anos para poder chegar em determinado lugar, e lá ainda não é o fim daquilo. Se você olha, querido, para algo que foi criado nessa dimensão, com toda essa grandeza, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: que quem criou isso é muito maior. É muito maior. Ok? Então, se nós entendemos, querido, que o casamento é uma instituição de Deus e foi criado por Deus, se a criação de Deus é para manifestar a sua glória, o casamento, querido, não será diferente. O propósito do casamento é para manifestar a glória de Deus. Ok? Agora, de que forma, querido, que isso acontece? Vamos lá. Está com a sua Bíblia aberta? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. O primeiro versículo que nós lemos está escrito assim, queridos: disse mais o Senhor Deus. Esse disse mais, o sentido, querido, desse disse mais é portanto, ok? Portanto, por causa daquilo que foi dito. Aí no versículo de número 18 diz: disse mais, quer dizer, portanto, por causa daquilo que já foi dito, Deus agora continua dizendo daqui para frente, ok? Então olha só, irmãos, para nós entendermos esse propósito, como isso funciona, então vamos lá, nós vamos ter que voltar um pouquinho atrás, ok? Disse mais, o que mais? Por que Deus vai falar mais? O que Ele já falou para trás, ok? Então volta lá comigo no capítulo 1. Nós vamos, querido, ver, a partir do primeiro versículo do capítulo 1, uma narrativa da criação de Deus, daquilo que Deus criou, ok? Então no primeiro versículo você vai ver escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e terra, como nós já estudamos aqui, já falamos aqui na igreja, todas as vezes que aparecer céu e terra, como está aparecendo aqui no primeiro versículo,
a palavra está se tratando do cosmos, ok? Não o céu, esse céu, né, que nós, daqui da terra nós vemos, ok? E a terra aqui, ok? Então, no princípio criou o céu, criou Deus, os céus e a terra. Deus criou o quê? O cosmos, ok? Criou o cosmos, tá bom? Aí agora, ele vai entrar no planeta Terra. Versículo 2, ele diz: a terra era sem forma e vazia, ok? Sem forma e vazia é o mesmo que caótico e sem habitação. A terra era uma bagunça e sem habitação nenhuma, não havia vida na terra. E ele diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. No versículo de número 7, nós vamos ver: fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento. No versículo de número, querido, 10, diz: chamou Deus a porção seca a terra, e os ajuntamentos águas, o ajuntamento das águas mares. E aí nós vamos ver, querido, que a cada dia Deus cria alguma coisa, ok? Então ele cria o cosmos, depois ele começa a dar forma à terra, ele começa a trazer luz, aí, querido, ele faz separação entre dia e noite, ok? E aí ele vai criando as coisas, né? Cria o sol, cria a lua, né, para poder fazer separação entre dia e noite. Depois ele cria os animais, depois ele dá ordem, né? Na verdade ele deu uma ordem para que na terra produzissem as relvas, né, as árvores frutíferas. E aí, querido, Deus está nesse processo de criação, ok? Está no processo de criação. Então, querido, ele cria os peixes, né, no mar, ok? E aí, irmãos, nós vamos chegar na criação do homem, que está justamente no versículo de número 26. Depois que Deus cria, né, criou todas as coisas, no sexto dia, Deus vai fazer o quê? O homem, ok? Deus vai fazer o homem. E no versículo de número 26 está escrito: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ok? Nós vamos ter que parar aqui um pouquinho no versículo número 26 para nós entendermos, ok? Então vamos lá. O versículo número 26 diz: façamos o homem à nossa imagem. O que é, querido? O que nós entendemos por façamos o homem à nossa imagem? Imagem, querido, é justamente a capacidade que Deus dá para o homem, para que o homem, através das suas atitudes, reflitam o próprio Deus, ok? Então, quando Deus, né, resolve formar o homem, diz: olha, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. Quer dizer, o homem nas suas atitudes, o homem na sua forma de viver, ele também vai fazer o quê? Ele vai refletir a glória de Deus. Então, os irmãos percebam que nós estamos procurando caminhar dentro do mesmo raciocínio, ok? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Está claro? Os irmãos precisam conversar. A nossa imagem, pastor. A nossa imagem. A nossa imagem. Por quê? Porque ali está o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ali estava a Trindade, ok? Então, quando fala nossa, está falando do Deus Trino, o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, as três pessoas da Trindade diz: nós vamos fazer o homem agora, ok? Ficou claro? Então, quando ele diz façamos o homem à nossa imagem, ele está dizendo o seguinte: nós vamos fazer o homem de uma forma que esse homem receba, né, que ele tenha capacidade de, através das suas ações,
através da sua vida, ele vai refletir a imagem de Deus. Ok? Aí ele diz: domine o homem sobre o quê? Sobre a criação. Ok? Domine o homem sobre o quê? Sobre a criação. O que é que nós entendemos, queridos, sobre domínio? Aqui está, talvez, né, irmãos, um dos conceitos que mais assim trazem, talvez, essa confusão no casamento, essa questão de domínio. Por quê? Porque o domínio que Deus dá para o homem não é, querido, domínio de oprimir, de escravizar. Pelo contrário, o domínio que Deus dá para o homem é de reger a criação de Deus. É o poder, é a capacidade que Deus dá para o homem. São os dons que os homens têm para, por intermédio, querido, dos dons adquiridos por Deus. Ele vai o quê? Ele vai reger a criação. Ele vai cuidar da criação. Por isso que no versículo do capítulo 2, lá no versículo de número 15, o que está escrito lá? 2,15, ele diz: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? Para quê? Cultivar e guardar. O que é isso? É o domínio que Deus deu para o homem, a capacidade, o talento que o homem tem para poder cuidar da criação de Deus. E através desse cuidado, dessa regência que o homem exerce sobre a criação, o que ele faz? Ele reflete a glória de Deus. Ficou claro isso? Ficou claro? Ok? Ficou claro? Beleza. Então vamos avançar mais um pouquinho. Ok? No versículo 28 do capítulo 1, no versículo 28 do capítulo 1, no capítulo 28, o que está escrito aí? E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e o que? Multiplicai. Ok? O que é que nós entendemos com isso, querido? Nós entendemos o seguinte: que além de Deus dar dons, ok? A capacidade do homem refletir Deus, ou a imagem de Deus, através das suas ações, Deus ainda concede ao homem o quê? O poder, a graça de reproduzir outros seres ou outros homens que vão fazer o quê? Refletir a imagem de Deus. Ok? Então os irmãos percebam, querido, que até aqui o versículo de número 28, nós já vamos ver o quê? Deus com a família já pronta, ok? Porque aqui ele já criou homem, né, macho e fêmea, que nós vemos, e agora ele dá o quê? Ele dá esse poder, ele dá essa graça ao homem, do homem agora reproduzir filhos que irão também o quê? Fazer resplandecer, ou vão trazer a imagem de Deus através das suas atitudes. Alguma dúvida? Então, queridos, olha só, perceba. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que é o casamento, irmãos? O que é o casamento? O que está escrito aí não sei se é na Constituição. O que é o casamento? Existe a união de bens. Isso. Não é a união de duas pessoas no casamento, ok? Inclusive, quando foi ser votado, né? Quando foi ser votado essa questão do casamento, foi dito justamente isso. Não, casamento é a união estável de duas pessoas. E teve alguém, querido, lá que falou:
não, essa redação não está boa. Não é a união estável de duas pessoas, é a união estável de um homem com uma mulher. Ok? É a união de um homem com uma mulher. Bom, querido, então se está aqui homem e mulher, Deus deu capacidade, né, para esse homem e essa mulher, através do seu relacionamento, eles vão gerar o quê? Filhos. Aqui, querido, nós encontramos o quê? O que é isso aqui? Um homem, mulher, juntamente com seus filhos. Aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Uma família. Ok? Então nós vamos ver, querido, que aqui Deus criou o quê? A família. Ok? Aqui Deus criou a família. Agora, irmãos, olha só. Olhando para esse bocado de risco que eu fiz aqui, que os irmãos devem estar entendendo só a metade agora. Se nós olharmos, querido, aqui para o propósito, que é glorificar a Deus, mas glorificar a Deus de que forma que o homem foi criado? Para poder glorificar a Deus. De que forma que o homem deveria glorificar a Deus? Fala alto. Regendo a criação, ok? Apaga aqui para mim, por favor. Apaga aqui para mim, nós vamos entrar no outro assunto aqui. Pode apagar? Pode apagar? Você vai ser minha secretária. O Silvio Santos tem, né? O Gugu tem. Por que eu não posso ter? Está amarrado isso aí. Ok? Então, irmãos, olha só. Quando nós fazemos a leitura de Gênesis 1, parte de Gênesis 2, nós vamos entender que é o seguinte, que quando Deus cria o homem, a finalidade da criação do homem é justamente glorificar a Deus, regendo a criação de Deus. Então, querido, perceba que o homem, ele foi criado por causa da criação. Ficou alguma dúvida? Ficou? A criação foi criada primeiro? Foi criado primeiro, ok? Por quê? O primeiro dia, o que foi criado no primeiro dia? Luz. Foi? Deus disse, haja luz. No segundo dia foi criando, Deus foi criando, lembra que eu falei para os irmãos? No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia Deus criou o quê? O homem. E no sétimo dia? Por que Deus descansou? Porque todas as coisas já haviam sido criadas. Percebe? Percebe? Então Deus, querido, cria. Primeiro, faz toda a sua criação. Depois ele cria quem? A criatura. O homem. A mulher. Ok? Dá ao homem poder para refletir a sua imagem através das suas atitudes. Dá ao homem poder para reproduzir outros seres que irão refletir a imagem do próprio Deus. Perfeito? Perfeito? Agora, irmãos, olha só. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria o homem, nós vamos entender o seguinte. Eu vou colocar isso aqui no quadro, só para nós, ok? Para os irmãos estarem. Nessa criação, querida, aqui, nós vamos encontrar o seguinte, isso aqui, ó. Nós vamos encontrar, querido, o mandato da criação, ok? Isso aqui é simples, mas eu tenho certeza que os irmãos vão entender isso direitinho. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, 3 mandatos. O primeiro é o mandato
Primeiro é um mandato cultural. Se você quiser escrever aí. Cultural. O segundo é um mandato social. E o terceiro é um mandato espiritual. Ok? Então nós vamos perceber aqui o seguinte, que quando Deus termina a sua criação, esse mandato da criação, ele está, vamos assim dizer, distribuído dessa forma. Ok? Simples. O mandato social, querido, é a relação do homem com o quê? Vou colocar aqui na forma aqui. Relação do homem com o quê? Com a criação. É o homem se relacionando com aquilo que Deus criou. Ok? O mandato social é a relação do homem com o próprio homem. Ok? E mandato espiritual é a relação do homem com quem? Com Deus. Ok? Os irmãos percebam, querido, que tudo que nós fazemos, ou nós vamos estar nos relacionando com um, ou com o outro, ou, no caso, cultural, quando nós nos relacionamos com a criação, estamos automaticamente nos relacionando com a criação e com Deus. Por quê? Porque estamos obedecendo a voz de Deus. Ok? Então, o mandato cultural, espiritual, social, mesma coisa. O nosso relacionamento com o homem, com o próximo, nós também nos relacionamos de que forma? No mandato espiritual. Por quê? Porque através desses dois mandatos, nós glorificamos ou não a Deus. Ok? E como eu falei para os irmãos, percebam que é o seguinte, que dentro desse mandato aqui, que é a relação que nós temos aqui está também os dons, os talentos, ok? Que são as dádivas que nós recebemos de Deus para poder executarmos as tarefas, ok? Então o homem se relacionando com a criação e desempenhando os seus dons, talentos naturais, recebidos de Deus. Por exemplo, o que nós poderíamos colocar ali dentro desse mandato cultural? Nós poderíamos colocar, querido, arte, música, poesia, ok? O trabalho, tudo isso está relacionado no mandato cultural. Por quê? Porque tudo isso são dons, é a dádiva que o homem recebe de Deus para poder, por intermédio desses dons, glorificar o próprio Deus. Ok? Eu não vou saber, querido, agora o nome do homem que chegaram para ele. Eu não sei se foi o Lutero. Eu acho que não foi o Lutero. Se os irmãos souberem, me ajudem aí. Mas chegaram para um homem e o camarada falou para ele assim: olha, o que eu posso fazer para poder glorificar a Deus? O camarada virou para ele e perguntou: qual a sua profissão? Ele falou: eu sou sapateiro. E ele respondeu: então faça o melhor sapato que você puder, invista todo o seu dom no sapato que você fabrica, porque quando você faz o melhor sapato, você está glorificando a Deus através do seu trabalho. Os irmãos percebem, querido, isso? Porque, querido, se a proposta de Deus em criar o homem, em criar a família, em estabelecer o casamento, que a família é resultado desse casamento, Deus cria o homem e a mulher, juntou os dois, ok? União estável entre homem e mulher, casamento, família, tem os filhos, ok? Então, irmãos, olha só, a partir do momento que nós começamos, irmãos, a olhar para esses mandatos, querido, muita coisa aqui começa a ficar muito claro para nós. Por quê? Porque
a minha relação, querido, que eu tenho que ter na criação, ela precisa glorificar a Deus. Agora os irmãos percebam, querido, o seguinte, que a igreja, ela deveria ser a primeira a estar, querido, nos movimentos de preservação da natureza. Por quê? Porque o homem foi criado para isso. Tudo aquilo, querido, que destrói a criação de Deus está indo contra a proposta de Deus. Desmatamento, queimada, casa da Vicente Pires. Sério. Por quê? Os irmãos sabem que a Vicente Pires, ela é uma área de preservação natural. Mas mesmo as que é longe da nascente? Que ali era só lixão. Eu não lembro agora o que é. Lixão. Mas Deus fez ali um lixão? Não. Quem fez o lixão? Percebem? Os irmãos percebem isso? Não sei se eu estou vendo assim, pela fé, alguns pontos de interrogação na cabeça dos irmãos, ou não. Está tranquilo? E quando nós jogamos, querido, entulho, não tem ninguém vendo, jogamos nossos entulhos na rua, papel, garrafa PET, os irmãos percebem que nós estamos contribuindo para a destruição da criação de Deus. O homem, querido, ele é criado por Deus para poder, querido, justamente se relacionar com a criação, para, por intermédio desse relacionamento, ele produzir a imagem de Deus através das suas atitudes. Então, querido, é algo que nós precisamos pensar. Por quê? Porque a maneira que nós tratamos, querido, a criação de Deus, os animais, isso precisa refletir a glória de Deus ou a imagem de Deus através das nossas vidas. Vamos só por ordem aqui, vamos só um pouquinho. Sim. Esse mandato da criação, a gente vê claramente na estrutura da Deus, né? Que Adão tem cuidado da criação, da natureza, cuidado da terra dele, e no final do dia, o Sim. E depois do pecado veio quebrando isso tudo, né? Desses mandatos. Começou o desmatamento, a maltratar os animais, o maltratar aos homens, né? O amor ao próximo foi se deteriorando. E o espiritual, né? Hoje em dia, a gente vê que a atividade está enorme. Pelo fato do pecado. E esses mandatos foram todos quebrados. Sim, na queda do homem, sim. A partir do pecado, esses mandatos são quebrados. Sim, sim, irmãos. Eu vejo que o homem, Deus criou o homem e tirou a mulher, né? A costela do homem, né? Mas o homem está destruindo as coisas que Deus criou. Sim. Primeiro, ele está fazendo, o homem está matando o homem. O Sim. homem está matando a mulher. Sim, mas é quando o homem mata o homem, irmãos, ou quando o homem mata a mulher, ele está transgredindo esse mandato aqui que agora é o social, porque é a relação do homem com o homem. A pior coisa ele está fazendo. Sim, mas ela não percebe que isso nasceu aonde? Quando foi que começou, vamos dizer, quem foi o primeiro assassino que está relatado na Bíblia? Caim. Quando é que Caim matou o seu irmão Abel? Foi antes ou depois da queda? Depois. Depois da queda. Por quê? Porque quando o homem desobedece a Deus e peca, o pecado entra naquilo que Deus criou. O salário do pecado É a morte. Aí não entendeu? Nós estamos pensando igual, irmãos. Né? A irmã não está pensando diferente, nós estamos pensando a mesma coisa. É porque eu estou falando do relacionamento do homem com a natureza primeiro.
com os dons que nós temos, ok? Dons que nós recebemos de Deus. Então, querido, olha só, até o nosso trabalho, querido, tudo aquilo que nós fazemos, exercemos como atividade, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. É por isso, querido, que ninguém deveria ir na segunda-feira para o trabalho chateado. Por quê? Porque nós não trabalhamos, irmãos, para ganhar dinheiro. Ah, não, pastor? Não, queridos. Os irmãos percebam que a proposta de Deus não é essa. Nós trabalhamos para quê, irmãos? Para glorificar a Deus. O salário, querido, é apenas um resultado do nosso trabalho. O pastor pensava que a gente trabalhava para comer. A motivação, querido, do trabalho tem que ser essa. Eu estou indo trabalhar. Por quê? Porque é por intermédio dos dons, dos talentos que Deus me deu, eu vou usar isso para glorificar a Deus. E aí você vai trabalhar onde? Recursos humanos. Você vai lidar com gente. E aí, você está bravo porque é segunda. Como é que você vai refletir a imagem de Deus? Você já viu Deus destratando uma pessoa, sendo grosso, sendo ignorante, preguiçoso? Não. Ok? Como a irmã Lúcia falou, vamos correr um pouquinho aqui. Como a irmã Lúcia falou, a questão social, que é a relação de homem com homem. Né? Claro, quando eu falo homem com homem, é mulher também, né? Mulher com mulher também, da mesma forma. Como é, querido, que nós nos relacionamos com o nosso próximo? O nosso relacionamento, querido, com o nosso próximo, vamos dizer, externaliza isso, colocar para fora a imagem de Deus. No nosso relacionamento, querido, com aonde nós trabalhamos, dentro da nossa casa, nossa família, quem olha para nós fala, não estou nem te vendo esse ano, eu estou vendo aí é o próprio Deus através dessas suas atitudes. É isso que acontece? E por que isso não acontece? Porque, irmãos, nós não estamos entendendo, compreendendo o propósito de que nós fomos criados. Por quê? Os irmãos percebam, querido, o seguinte, que se eu vou aqui com um carrinho de entulho, ninguém está vendo, eu falo, mas eu posso jogar esse negócio aqui, né? Mas aqui, rapaz, eu não deveria fazer isso aqui, não vai glorificar a Deus com essa minha atitude. Eu falo, mas para mim andar daqui até lá, rapaz, lá onde separaram lá para poder, não vou lá não, vou jogar esse negócio aqui. É o que nós pensamos geralmente. Pagar, alugar um container. Vou jogar esse negócio aqui mesmo. Sim, irmã Dias. A gente pensa imediatamente, ninguém está vendo. Oi? A gente pensa imediatamente, vou jogar isso tudo aqui, ninguém está vendo. Mas qual é a nossa preocupação quando nós pensamos assim? A preocupação que é essa? Se alguém está vendo, a gente não joga. Por quê? Porque se não jogarmos, alguém vê e alguém nos denunciar, quem vai ser punido? Nós. Aí a gente fala, bom, ninguém está vendo, então eu vou me beneficiar disso aqui. Querido, os irmãos percebam que nós pensamos, irmão, o seguinte: tudo aquilo que eu puder fazer para me beneficiar, eu vou fazer. A proposta é essa hoje. Mas isso, irmãos, é uma proposta pecaminosa. Por quê? Porque as nossas ações, as nossas atitudes, querido, não devem ter esse propósito. Qual é o propósito da nossa criação? Glorificar a Deus. Então, irmãos, essa deve ser a nossa preocupação diária, ok? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, que toda vida eu falo primeiro, é segunda, eu falo segunda, parece que mudou para o primeiro, mas lá está escrito lá: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para quê, irmãos? Para a glória de Deus, ok? Então, irmãos, o que Paulo está dizendo? É o seguinte: olha, na sua maneira de viver, o seu comportamento, as suas ações precisam o quê? Glorificar a Deus, ok? E aonde é, querido, que esse negócio aqui é quebrado?
justamente no capítulo 3. Nós vamos ver o que? A queda do homem no capítulo 3. Os irmãos percebam aqui, olha só, o capítulo 2, o versículo de número 23, está escrito assim, irmãos, olha: disse o homem, quando Deus cria a mulher, e Deus traz a mulher para o homem, que o homem recebe, irmãos, a mulher, o homem diz assim, disse o homem: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui, querido, é uma canção poética. Adão, querido, quando recebe Eva, ele declara em forma de canção uma poesia. Por quê? Porque o homem, querido, antes do pecado, ele era um homem sensível. Ele era um homem, querido, que fazia poesias. Ok? Mas você vai ver, querido, aqui que depois da queda, que quando Deus chega lá, Adão! Aí Adão, que era escondido, falou: Senhor, eu ouvi a tua voz, e eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Aí Deus pergunta para Adão: quem foi que te fez saber que você estava nu? Por acaso comestes da árvore que eu te disse para não comer? Aí o homem sensível, que ele fazia poesia para sua esposa, o que ele faz? Foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto e eu comi. Cadê a sensibilidade do homem? O homem, querido, antes da queda era sensível. Depois da queda, ele é bruto, ele é acusador. A culpa vai para quem? Para a mulher. E o que é que nós vemos hoje, presbítero Elias? A culpa é da mulher. Os irmãos percebem, querido? Alguma colocação menos de mulher? Os irmãos percebem? Os irmãos percebem que a palavra de Deus, ela relata para nós, ela traz para nós como ensinamento da criação de Deus. Agora, querido, tem o seguinte: eu estava ouvindo, irmãos, uma pessoa dizer o seguinte, que a natureza do homem, ela é bruta. A natureza do homem, ela é estúpida. Eu até concordo com isso. Minha esposa está tossindo ali, essa voz está dizendo: eu que digo. Agora, querido, olha só, eu e você, homem, nós temos que nos lembrar de uma coisa. É verdade, na queda o homem virou bruto. Na queda o homem, querido, ele perde a sua sensibilidade. Agora, irmãos, eu e você que somos homens, nós temos que nos lembrar uma coisa: Cristo já nos regenerou. Aleluia. E aqui está, irmãos, a grande diferença na vida do homem cristão, Oliveira. Ah, pastor, mas a natureza do homem é assim mesmo. A natureza do homem caído. Por quê? Porque o homem, querido, regenerado por Cristo, está escrito, o apóstolo Paulo dizendo que ele é agora o quê? Nova criatura. As coisas velhas, as coisas do pecado já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu e você, irmão, nós temos que ser sensíveis, doce com a nossa esposa. E irmão, velho, quando se eu soubesse de ficar pensando, eu estava mais uns dois. De jeito nenhum, né? Ok, queridos? Ok? Amém, irmãos? Podemos continuar? Abra sua Bíblia, querido, comigo, em Efésios.
em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 5. O que está escrito no versículo de número 32? Lê para mim aí, presbiterianos, por favor. Versículo 32. Grande é esse mistério, digo outro, porém, a respeito e da igreja. Perceba que é o seguinte: você está com a sua Bíblia aberta aí, provavelmente você está entendendo que Efésios, 5 capítulo aí, se eu não me engano, a partir do versículo 22, Paulo está tratando aqui a respeito do casamento. Ele está falando sobre a atribuição da mulher, ele fala querido sobre a atribuição do homem. E quando ele está relatando, falando sobre o homem, falando sobre a mulher, ele está falando sobre o casamento. E é interessante, irmãos, que ele diz o seguinte: grande é esse mistério. Que mistério é esse, irmãos? Que mistério é esse que Paulo está falando? Fala, presbítero. Casamento, é isso mesmo. Casamento. Paulo está dizendo o seguinte: grande é esse mistério. Que mistério? Paulo está dizendo o mistério do casamento. Por que é grande o mistério do casamento? Porque, querido, o casamento é para glorificar a Deus através desses mandatos. Relação, uma criação, através dos nossos dons, relação com o semelhante e a nossa relação com Deus. Por quê? Porque isso manifesta a glória de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, grande é esse mistério, ele está dizendo o seguinte: porque o casamento foi instituído por Deus para poder revelar a sua glória. Por que ele fala de mistério? Porque, querido, ninguém estava entendendo nada a respeito do casamento. Por quê? Porque se você volta, querido, um pouquinho atrás, Mateus capítulo 19, que daqui a pouquinho nós vamos entrar nele, você vai ver, querido, que as pessoas chegam para Jesus e falam: Jesus, o que o Senhor fala para nós a respeito de divórcio? E Jesus que deixa bem claro que divórcio de forma nenhuma, que Deus detesta, Deus abomina o divórcio. Aí eles dizem: mas Jesus, Moisés nos ensinou que nós deveríamos dar carta de divórcio. Aí Jesus diz: Moisés ordenou por causa da dureza do vosso coração. E Jesus diz: mas no princípio não era assim. O que Jesus está dizendo? Que quando Deus cria o casamento dentro do seu propósito original, o divórcio não estava no plano de Deus. Versículo 33. Lê para mim aí, por favor, que eu estou em Gênesis, irmãos. O 33, o Elia leu o 32 foi. Ele fala que é grande esse mistério. Deixa eu só concluir aqui, então, irmãos, a respeito do mistério, ok? Aí, irmã, procure, por favor. Então, irmãos, olha só, Mariana, paga para mim aqui, por favor, filho. Então, querido, olha só, ainda falando na questão do mistério, ok? Ainda falando na questão do mistério, os irmãos percebam, querido, o seguinte, que o casamento, ele é criado, instituído por Deus, para manifestar a glória de Deus através da nossa relação, criação, criatura e com Deus, ok? Então Deus cria o casamento com esse fim. Agora, querido, o seguinte, Deus, já sabendo que o homem cairia, o que Deus, querido, usa também o casamento, ou a figura do casamento? O relacionamento de quem com quem? Paulo diz o quê? Grande é esse mistério, mas ele diz: mas eu me refiro a quem? A Cristo
E a igreja, por que grande mistério? Porque, querido, o casamento, quando Deus o criou com a finalidade